Adicionar pessoa. Convidar. Ô, Ju, tu vai clicar aí, ó. Tu vai clicar nessa... Adicionar pessoas? Adicionar pessoa, pega o e-mail dela e manda para ela, tá? Ah, você pediu o e-mail, então, peraí. Ok? Acharam? Alguém achou? Se não achou, não tem problema, a gente segue, tá? Ó, aqui tá em... Alguém que tá com a Bíblia na mão, por favor, aqui em Romanos 8, 19 ao 22. Romanos 8, 19. Ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um primeiro ponto importante aqui. Nós não podemos tirar a criação do cativeiro enquanto nós não somos filhos de Deus. Não tem como. Né? Somente a nossa identidade de filhos pode tirar a criação do cativeiro. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não é essa linguagem que eu quero. Eu quero o que fala... Pois a criação está sujeita... Pois a criação está sujeita à vaidade. Tem uma outra linguagem que diz assim, a criação está sujeita ao cativeiro. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criação seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, ó, assim como nós carregamos identidade eterna, a Terra também carrega identidade. Ela carrega uma identidade que nós precisamos conhecer. Aí nós conseguimos conectá-la à sua identidade. Jaú tem uma identidade eterna. Jaú tem um desenho profético. Amém? Então, vamos lá. Identidade eterna e o mistério oculto da glória de Deus. 1 Coríntios 2, 7 a 10, onde nós estamos estudando, né? Deus preparou desde a eternidade uma glória acessível somente por revelação do Espírito. Somente por revelação do Espírito. A mente natural, a mente do homem carnal, ela rejeita a revelação, porque ela não consegue se conectar à revelação. A mente espiritual, ela discerne, né? É como Paulo fala, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas de ninguém ele pode ser julgado. Amém? A unidade de Cristo, do corpo de Cristo, né? Um só Espírito, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Quando você vive uma vida conectada à sua identidade eterna, é impossível você não se conectar a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o verbo, ele é a palavra, ele é a ação de Deus. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que Deus, né, o Criador de todas as coisas, o Senhor, ele habita em luz inacessível. Você não tinha como acessar a presença de Deus. É impossível para o homem acessar a presença de Deus. Isso era um problema, porque Deus habita em luz inacessível. Aí quem vem para resolver esse problema? O Filho. Lembra da profecia que há sobre Jesus lá em Isaías? O seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que habitava em luz inacessível, agora ele se mescla com a nossa humanidade, porque ele se fez homem. Amém? E porque ele se fez homem? Para redimir a humanidade caída dos seus pecados. Isso é um mistério, quando nós conhecemos a revelação de Cristo, nós nos unimos a ele. Amém? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, fomos criados em Cristo para obras eternas, não circunstanciais. Então, todo o tempo, o teu espírito, ele vai tentar se conectar às obras eternas. Mas a tua alma também
vai tentar se conectar às coisas da terra, porque a tua alma, ela é terrena. A tua alma, ela não consegue, enquanto ela não se submete ao Espírito, ela não consegue se conectar às coisas de Deus, ela precisa estar submissa ao Espírito. O Espírito precisa governar sobre a alma, porque a alma, ela está debaixo do cativeiro da carne, ela está debaixo da corrupção da carne. É por isso que a gente vê, né? Quantos aqui não passa dias, sim, que tá bem, aí outros dias já está mal, né? É aquela crise de ansiedade, às vezes a depressão. Isso tudo é a tua alma tentando sabotar o teu espírito. O Moisés, ela não consegue entrar nem com o link que eu mandei pelo Estranho, e-mail. Você acredita? que pena. Depois a gente manda o vídeo para ela, né? Tá, Está sendo gravado agora. Só perdemos a introdução. Tá? tá. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é quando a sua alma ela está cheia do futuro. É quando as coisas que estão lá na frente, elas começam a te incomodar. E você quer tanto aquelas coisas que a tua alma se enche do futuro. Aí você desenvolve um quadro de ansiedade. Você sabe o que é depressão? É quando a sua alma está cheia do teu passado. É quando você não consegue se desconectar do teu passado, é quando você não consegue se livrar do teu passado te rodeia, ele te machuca, ele te incomoda, e você não consegue, né, se mover sem o teu passado. É como se você estivesse carregando o teu passado para onde você vai. E você sabe o que é estresse? É quando a sua alma está cheia do teu presente. É quando as coisas do dia a dia, elas te roubam e você começa a se incomodar com aquilo, aquilo vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, até que você explode. Isso é estresse. Então, veja que você precisa subjugar a tua alma ao espírito, governar sobre a sua alma. Amém? Por quê? Porque Efésios 2:10 diz, nós fomos criados em Cristo para obras eternas, não circunstanciais. Não é que você vai agora deixar de viver a tua vida na alma, não é isso. A alma é importante. A alma é importante para se relacionar, a alma é importante para adorar, a alma é importante para muita coisa. Mas quando ela está sendo governada pelo Espírito. Amém? Identidade versus atividade. A unção, os dons e o propósito já estão dentro de nós. Não como performance, mas como essência. João 1:2 diz: a autoridade vem do nascimento espiritual, não de cargos. Tem muita coisa na igreja que precisa passar por uma reforma, principalmente essa ideia de que eu preciso de um título, eu preciso de um cargo para poder servir ao Senhor. Não. Você serve por aquilo que você já é em Deus. Você serve por aquilo que o Espírito já colocou em você. Todo o mais é reconhecimento ao longo do caminho. Conforme você vai caminhando, conforme você vai servindo, conforme você vai se desenvolvendo, Deus vai dando revelação para os teus pais espirituais, para aqueles que são teus líderes em relação a quem você é. Aí vem eles e reconhecem isso diante dos homens. Amém? É o reconhecimento daquilo que você carrega no Espírito. Quantos estão entendendo até aí? É importante a gente falar sobre isso aqui, ó, sobre a questão dos três tempos onde nós nos movemos, porque nós também somos corpo, alma e espírito, e existem três tempos, o Cronos, o Kairos e o Aion. Amém? O que é o Cronos? O Cronos é o tempo natural, é o tempo que se conecta ao teu corpo. O teu corpo, a tua estrutura carnal, ela está inserida diretamente no Cronos. É o Cronos que te faz acordar cedo para você trabalhar, é o Cronos que te dá a hora para você estudar, para você comer, para você fazer atividade física. Tudo é o Cronos. O Cronos governa o teu corpo. Amém? Agora, olha que interessante. O corpo está sujeito ao tempo físico, mas também à corrupção.
Porque você acha que há 10 anos atrás você era mais jovem, né? Você não tinha essas rugas que você tem. Há 20 anos atrás não tinha até cabelo, né? Porque, apesar de que o nosso espírito, dia após dia, ele está se aperfeiçoando cada vez mais em Cristo, o nosso corpo está sofrendo um processo de corrupção. Ok? É por isso que nós não devemos nos preocupar no Cronos. Quantas pessoas aqui são preocupadas? O que é uma preocupação? Uma preocupação é uma ocupação antecipada. Amém? É quando você está se ocupando de algo antes do tempo. É quando você olha para uma conta, né? Ela vai vencer amanhã e você já está sofrendo hoje. Você está impedindo Deus de agir na tua vida. Você está impedindo Deus de te abençoar por causa das tuas ocupações antecipadas. Né? A Bíblia ela é muito enfática em relação a isso. Deixe que cada dia tenha o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque quando você permite que o Cronos dirija, governe o teu corpo, lembre-se da alma. Não esquece da alma. A alma vai também, né, de certa forma, sofrer as influências do Cronos na tua vida. Ela vai se ferir. Você vai desenvolver ansiedade, depressão, estresse. Por quê? Porque é o Cronos que está te governando. Outro tempo muito importante, nós precisamos conhecer, é o Kairos. Amém? Kairos, Hebreus 9:10. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Kairos. Há um tempo atrás eu achava que Kairos era o tempo de Deus, né? E eu até coloquei o nome da minha pizzaria de Kairos, porque eu estava em um tempo, no tempo de Deus. Mas com o tempo eu fui descobrir que Kairos significa o tempo oportuno, o tempo das oportunidades. É o tempo em que a alma está se movendo, porque a nossa alma ela adora oportunidades, né? Nossa alma ela gosta de entretenimento. Nossa alma ela adora se ocupar, né? Agora, perceba que a alma ou o centro das emoções, a mente, o intelecto de uma pessoa espiritual é diferente, porque você vê nas ações dela. As ações de um homem carnal dizem, falam como está a alma dele. As ações de um homem carnal, que muitas vezes está debaixo de espírito de orfandade, de depressão, está com falta de paternidade, está vivendo dias de luto, o corpo vai manifestar a realidade da alma. Mas perceba que as reações de um homem espiritual são completamente diferentes. Homens e mulheres espirituais que sabem quem são em Deus, elas não se movem pelos seus sentimentos, elas se movem por uma realidade espiritual que elas conhecem. Por mais que elas não estejam vendo, elas se movem pela fé. Por mais que elas não estejam tocando, elas se movem por uma convicção. Então, o Kairos, o tempo Kairos, é o tempo das oportunidades, né? É o tempo das colheitas. Os gregos diziam, chegou o Kairos quando a colheita chegava, quando o campo estava branco. Amém? É por isso que nós precisamos do Kairos. Quando os campos estão brancos, nós precisamos, chegou o Kairos de Deus. O Kairos de Deus na nossa vida é diferente do Kairos do mundo. O mundo vive buscando oportunidades para se entreter. Nós não. Nós estamos atentos aos tempos para obedecer o Espírito Santo, para obedecer o Senhor. Então, você precisa estar atento ao Kairos de Deus, ao tempo da oportunidade, ao tempo em que o Senhor solta uma palavra. O Kairos é aquele momento em que você está ali atento, esperando, Deus vem e te dá um comando. Deus vem e te dá uma revelação. Deus vem e te entrega um tesouro. Por quê? Porque você está atento, posicionada no Kairos.
Diga comigo, o meu Kairos não é o Kairos do mundo. Não é o Kairos do mundo. As minhas oportunidades As minhas oportunidades não são as oportunidades do mundo. não são as oportunidades do mundo. Eu vivo no Kairos de Deus, no Kairos do Pai. Eu vivo no Kairos de Deus, do Kairos do Pai. Amém? Você Amém. já ouviu falar, você já ouviu falar naquele ditado assim, ó, o de repente de Deus? Quem já ouviu falar? Né? O de repente de Deus. O de repente de Deus é um Kairos? Deixa eu colocar o carregador desse notebook aqui hoje. Já deu o sinal de que está morrendo. De repente de Deus é um Kairos. Amém? Então eu declaro em nome de Jesus que você entenderá que a sua alma não deve estar submissa ao Cronos, mas a tua alma deve estar posicionada, expectante no Kairos de Deus. Deus tem um Kairos para você que precisa de um bom emprego. Deus tem um Kairos para você que precisa de uma boa faculdade. Deus tem um Kairos para você que precisa abrir a sua própria empresa. Deus tem um Kairos para você que precisa casar. Deus tem um Kairos para você. E quando você confia no Kairos de Deus, você submete a sua alma a uma condição, né, de esperança, a uma condição de desfrute. Eu desfruto o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Amém? Outro tempo, né? O Aion. A palavra Aion significa eternidade. Opa, a eternidade é onde as coisas são eternas, onde é o presente contínuo. Amém? A eternidade é um presente contínuo. O mesmo Deus que esteve lá no começo, ele está hoje e ele estará sempre. O mesmo Deus que esteve lá no Éden, né, criando um ambiente para Adão e para Eva, para o primeiro Adão, ele está hoje aqui e estará eternamente, porque isso é o Aion, é uma linha contínua onde todas as coisas, o mesmo Deus que está hoje aqui, ele consegue olhar para o começo, ele consegue olhar para o fim. Por isso que a palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele era, ele é e ele sempre será o Senhor. Amém? Tempo eterno é a consciência do Espírito que habita na eternidade. O teu Espírito em Cristo, né, unido a Cristo, ele não está sujeito ao Cronos. Ainda que chegue um momento em que você morra na carne, o seu Espírito viverá eternamente com Deus. Amém? O teu Espírito não está sujeito às suas necessidades. É aí que você precisa conhecer os desenhos que Deus tem para a tua vida, porque quando você conhece os desenhos, quando você conhece as coisas eternas que Deus tem para ti, você se conecta ao propósito que Ele tem para a tua vida. E tudo que você precisa, meu irmão e minha irmã, tudo que você precisa está no propósito que Deus tem para a tua vida. Tudo. Amém? Todas as coisas. E você precisa estar no propósito que Deus tem para você. Então, em Cristo, habitamos nos lugares celestiais, fora do tempo e das limitações humanas. Dá uma olhada nesse texto aí, alguém pode ler? Efésios 2:6. Efésios 2:6. 2:6. 3 ou 6? 2:6. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção. Lembra que eu falei que no início que o nosso espírito ele estava como que adormecido, como que morto? Então, assim como Cristo ele ressuscitou, o nosso espírito ressuscitou junto com Cristo. Assim como Cristo subiu e se assentou nos lugares celestiais, o nosso espírito também subiu e se assentou nos lugares celestiais, ou seja, na eternidade. Então,
é uma coisa, é como se fosse um paradoxo. O mesmo Espírito que está aqui, se movendo aqui, é o Espírito que está lá na eternidade. Deixa eu ler um texto aqui que é muito interessante, que está em 1 João. 1 João, deixa eu ver aqui. Acho que é o capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Ver se é o 4 mesmo. Estou de volta. Deu uma piscadinha aqui. 1 João, capítulo 5, perdão, versículo 7 e 8. Olha o que diz. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Acharam aí? Ok? Dá um sinalzinho se você achou. Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Veja bem, que assim como o Espírito ele é testemunho nos céus com o Pai e com a Palavra, que é Cristo, com o Verbo, ele também é testemunha na terra com a água e com o sangue. E onde é que há água e sangue? Lembra quando aquele soldado feriu o lado de Jesus? O que saiu? Quem lembra? Saiu água e sangue, não foi isso? Pode abrir o microfone aí para me ajudar. Ô, Moisés, não estamos te vendo, viu? Não estão me vendo? Peraí. Não. Aí, agora sim. Saiu água e sangue, não foi isso? Isso. Por quê? Porque a água e o sangue, elas estão no corpo. Amém? Então, olha só o mistério. Nós estamos no corpo, nós somos o corpo de... A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo está o Espírito. No corpo está a água, que é símbolo da palavra e da nova vida. E no corpo está o sangue, que é o elemento que nos resgatou do pecado. O sangue dele, derramado na cruz, nos comprou do inferno, nos comprou, pagou a nossa dívida. Amém? Então, perceba algo poderoso. Nós só estamos lá, assentados com ele, porque o Espírito está em nós. Porque o Espírito está em nós. Porque o mesmo Espírito que dá testemunho lá, ele dá testemunho aqui. A Maria é uma nova criatura, a Giovana é uma nova criatura, a Gabriela é uma nova criatura, a Milena é uma nova criatura. O Espírito está dando testemunho das mudanças que você está vivendo. Então, qual é o papel do Espírito? O papel do Espírito é fazer com que a eternidade flua através do teu coração. Alguém pode ler Eclesiastes 3:11? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que tremendo. A alma sente, olha aqui isso aqui, ó. A alma sente saudade de casa, mesmo sem saber explicar. Sabe por que isso? Porque nós viemos da eternidade, e é para a eternidade que nós voltamos, e a eternidade está fluindo através das nossas vidas. Amém? Olha o papel importante agora da alma aqui, ó. A alma, ela é mediadora.
O Espírito guia a alma como mediadora, Romanos 8,14. O Espírito guia os filhos. A alma e o corpo, né, é um lugar onde há batalhas. As maiores batalhas acontecem na tua mente. Se não for governado pelo Espírito, será tomada pela carne. É por isso que as maiores batalhas que você vive, elas são batalhas que você nem sabe por que você está batalhando. Você nem sabe por que você está guerreando. Né? Muitas vezes, você se sente triste, abatida, desanimada, não sente vontade mais de ir para a igreja, não sente mais vontade de orar, de ler a Bíblia, porque são guerras na tua alma, na tua mente, em relação àquilo que você é. Amém? Todo o tempo, a tua alma ela está tentando, de alguma forma, voltar para a origem dela, voltar para a casa dela. Porque quando Deus sopra, lembra da criação? Quando Deus cria o homem do pó, ele sopra o fôlego de vida, que é o Espírito. E o que acontece? E o homem passou a ser alma vivente. A alma, ela só passou a existir depois que o Espírito entrou em contato com o corpo. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente diz que ela é mediadora. Por quê? Porque ela surgiu quando o Espírito tocou o corpo. Quando o Espírito tocou a carne, a alma surgiu. Então, quando... Você lembra que é comum no homem, nas pessoas que não servem a Deus, elas sentirem aquele vazio, né? Eu tinha um vazio, gente, que misericórdia. Eu usei drogas, fiz de tudo que você imaginar, e aquele vazio não preenchia. Porque é a alma tentando, a todo custo, lembrar de coisas da eternidade, mas ela não consegue, porque ela está debaixo do cativeiro da carne, da corrupção. Aí, quando a alma de um homem redimido consegue ouvir o Espírito, aí ela se sara, aí ela consegue ser preenchida com a presença de Deus. Gente, eu estou falando sobre coisas eternas. Doenças psicossomáticas são sintomas de uma alma desconectadas do Espírito. Quantas pessoas que têm tudo, têm riquezas, têm dinheiro, têm tudo, mas se sentem tristes, vazias, né? Eu conheço um humorista muito conhecido, né? O Whindersson Nunes, é um cara milionário, mas constantemente está vivendo ciclo de depressão, de ansiedade, né? Se interna, passa um tempo internado, porque ele não consegue preencher o vazio que tem na alma dele. Por quê? Porque a alma só consegue se sentir satisfeita em Deus, pelo Espírito. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Porque eu estou falando muito. Eu falei para elas que elas poderiam ir anotando as dúvidas e no final perguntar, porque às vezes você ia falando alguma coisa que ia esclarecendo. Pode ser, então. Mas se vocês quiserem também fazer da forma do Moisés, gente, fica à vontade. Ele que está aqui hoje comandando nós. Olha o que diz aqui, ó. Eclesiastes 3:11, a parte B. O homem natural não pode descobrir os propósitos eternos. É por isso que você precisa, gente, vocês precisam, como, eu vou dizer assim, como profetas em Jaú, como mulheres, homens e mulheres que Deus está levantando em Jaú, vocês precisam conhecer os propósitos eternos que Deus tem. Primeiro, para a vida de vocês. Segundo, para Jaú. Porque quando vocês conhecerem, vocês vão começar a falar a mesma linguagem da Juliana. Sabe? Porque a Juliana, ela, às vezes, né? E olha que eu nem conheço, sabe, o escudo de vocês. Mas eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço a Juliana, que às vezes ela fala coisas que muitas coisas vocês parecem que se sentem perdidos, né? Viajando na maionese, não é verdade? Parece que a Juliana está falando de matemática quântica, né? E você ainda está lá na matemática do ensino médio. Não é que a Juliana seja melhor que vocês, pelo contrário.
É que a Juliana está conectada a uma porção da eternidade que você ainda não se conectou. É que a Juliana ela não estava se movendo nas circunstâncias aqui da Terra, ela está nos lugares altos. Né? Como nós lemos ali em Efésios 2:6, ele já nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Amém? A busca espiritual e o vazio do homem, que eu já falei, né? O desejo de conhecer o oculto. Né? Hoje, a ciência já comprovou que existe uma glândula, né? Uma região aqui do cerebelo, uma glândula responsável em produzir o místico, o espiritual no homem. Então, por mais que o homem seja carnal, ele sente uma necessidade do celestial, do místico, do oculto. Por isso que muitas pessoas elas buscam o espiritismo, elas buscam o candomblé, elas buscam as coisas místicas por uma necessidade que o próprio Deus colocou em nós. É um dispositivo. É um dispositivo, né, espiritual. A ciência já comprovou isso. Tá? No ponto 5 aqui, ó, o evangelho eterno e o governo sobre a terra. O evangelho eterno para os que se assentam sobre a terra. Isso aqui é um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês, tá? Isso aqui está em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aí. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha evangelho eterno para pregar. Ele tinha o quê? Um evangelho eterno para pregar. Amém? Um evangelho eterno para pregar. Aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, e tribo, e língua e povo. Dizendo, tá? Ou seja, o que é esse evangelho eterno? Qual o teor desse evangelho eterno? O que ele continha? Diz assim, com grande voz, temei a Deus. Tá? Primeiro conteúdo do evangelho eterno é o temor. Amém? E dai-lhe glória. Segundo conteúdo do evangelho eterno, a honra. Porque é vinda a hora dos seus juízo. Terceiro conteúdo do evangelho eterno, o juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Quarto elemento do evangelho eterno, a adoração. Então, perceba aqui que esse evangelho eterno que esse anjo estava pregando, ele continha uma mensagem. E essa mensagem era temor, honra, juízo e adoração. Então, quando é que nós estamos conectados a este evangelho que é eterno? Quando a nossa mensagem ela está contida, impregnada, encharcada com temor, com honra, com juízo e com adoração. Perceba que é uma mensagem completamente desconectada de muito do que se prega hoje em dia. Muito do que se prega hoje em dia não fala de temor ao Senhor, não fala de honra ao Senhor, muito menos de juízo. Imagina você pregar um juízo sobre alguém, dar uma palavra de juízo a uma cidade, liberar um decreto de juízo sobre uma nação. Deus me livre. Isso não dá like. E não é para dar like, né? É para revelar o reino de Deus. Nós não somos igrejas para receber like, nós somos igrejas para revelar o reino de Deus. Por isso que nós temos que nos conectar ao evangelho eterno e viver uma vida de adoração ao Senhor. Quando você começa a se conectar ao evangelho eterno, a sua vida em todos os aspectos começa a se transformar. Por quê? Porque o temor ao Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Deus vai gerando em você um homem e uma mulher sábia. Porque você se move
não por medo de ir para o inferno. Você se move por temor àquele que você serve. Você sabe quem ele é, o poder que ele carrega, a glória que ele tem. Então você não faz de qualquer forma. Você não trata com desdém as coisas de Deus. Você sabe que quando Deus te dá algo, Ele te dá para que você zele, para que você honre. Você faz da melhor forma. Isso é temor. Você honra a Deus com seus bens. Você honra a Deus com as suas primícias, como diz a Bíblia. Você honra ao Senhor com a tua obediência. Você honra. Um homem e uma mulher que está conectada à eternidade, ela carrega a honra. Ela se veste de honra. É uma pessoa que ela conhece o poder da honra. Ela sabe que quando ela lança as suas honras, ela está reconhecendo a grandeza de Deus. E ela sabe que o juízo do Senhor é iminente. Deus vai julgar o pecador, Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar a terra. Amém? E nós somos agentes do juízo de Deus. É por isso que nós não temos que estar passíveis às coisas que a gente vê no Brasil. Vão taxar o Brasil, vamos nos levantar como intercessores e levantar um decreto contra isso, porque nós carregamos o Evangelho eterno. Amém? Glória a Deus. Amém. Ponto 6 aqui, ó, desenhos eternos de Deus, desenhos proféticos que Deus entrega, né, individualmente para você ou entrega para uma congregação. Somos preparados, fomos criados para obras preparadas de antemão. Salmo 109:16, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Desenhos proféticos das nações, é algo que eu quero compartilhar depois com vocês. No finalzinho, eu vou mostrar alguns desenhos que Deus me deu, eu mostrei para a Juliana já. Juízes, Jeremias 1:10, cada nação carrega uma estrutura espiritual para arrancar ou para plantar, para destruir ou para edificar. Por isso que nós somos uma igreja, não é que o profético, entenda o que é o profético, entenda o que é o dom da profecia e entenda o que é o ofício do profeta. São coisas completamente diferentes. Amém? Você pode não ter o ofício do profeta, o ministério do profético. Você pode não ter o dom da profecia. Amém? Mas você deve ser profético. Você precisa ser profético. Há uma necessidade de nós sermos proféticos. Alguém pode ler aí Apocalipse 19:10? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou conservo de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós precisamos ser proféticos. A igreja precisa ser profética. Você precisa ser profético. Você precisa desenvolver uma mentalidade profética, porque todo o profético aponta para Cristo. Cristo se manifesta em ambientes proféticos. Se vocês querem cultos onde Cristo esteja, os cultos de vocês devem ser proféticos. Os cultos de vocês devem ser proféticos. Porque o profético é o sobrenatural. O profético está conectado à eternidade. O profético, ele destrava, ele rompe. O profético desmascara, tá? Cuidado quando você for para uma igreja profética. Se você for para uma igreja profética, não se esconda. Não vá com máscaras, porque o profético pode desmascarar. O profético é o dom que lança luz naquilo que está oculto, naquilo que está escondido. O profético é aquilo que nos alinha, o profético é aquilo que nos corta. O profético é esse ambiente onde Cristo está, se movendo entre nós. Amém? Deu para entender agora a diferença? Existe o ministério profético, né, que fala em Efésios capítulo 4. Existe o dom da profecia, que fala em 1 Coríntios capítulo 12. E existe o dom redentivo da profecia, que fala em Romanos capítulo 12.
também. Veja como o profético é tão poderoso. Ele está nas 3 classes de dons. Existem 3 classes de dons. Isso é para outro dia, tá? Mas eu vou fazer um rápido resumo. Primeira classe de dons são os dons redentivos. Está em Romanos capítulo 12. Os dons redentivos. O que são dons redentivos? São os dons que você traz da eternidade e dizem respeito a quem você é, a sua identidade eterna. Romanos capítulo 12. Aleluia. Versículo 6. Alguém pode ler aí? Se alguém achar primeiro que eu, pode ler, viu, gente? Vou procurar. Romanos 12, 6, 7 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que consiste em misericórdia, com alegria. Olha que tremendos esses dons. Nesses dons aqui que são, primeiro, profecia. Segundo, ministério. Terceiro, ensino. Quarto, exortação. Quinto, o dom de oferta, como é que chama, meu Deus? Aqui está em repartido, deixa eu procurar uma outra linguagem aqui. Eu não gosto muito dessa. A Dom liberalidade. de contribuição, perdão, dom de contribuição. Deixa eu procurar aqui numa outra linguagem. Dom de contribuição é na ARA, a Almeida Revista Atualizada, que diz: o que contribua com liberalidade. Dom de contribuição, né? O que lidera, né? Dom de liderança, lidere com misericórdia. Então, são 6 dons, os dons redentivos. Nesses 6 dons, né? Inserido nesses 6 dons, existe toda a nossa identidade eterna. E olha que o primeiro que fala que é profecia. Por quê? Porque nós somos proféticos. Porque o nosso Deus é profético. O profético cria todas as coisas através da palavra. O nosso Pai é profético. Se o nosso Pai é profético, nós temos que ser proféticos. Amém? Profético tem quase nada ou muito pouco a ver com eis que eu te digo. O profético é aquilo que vem do céu e revela. E traz a existência que não existe. O profético cria, né, o que ainda não foi criado. O profético, ele rompe estruturas. Ele é como o chamado de Jeremias. Ele cava, ele destrói, ele arranca para depois plantar. Ele quebra e destrói para depois construir. Então, você precisa ser profético. Coloca a mão assim, bem aqui na altura do seu estômago e diz: eu preciso ser profético. Eu preciso ser profética. Amém? Porque quando você é profética, quando você é profético, você é celestial. O profético é celestial. O profético não é terreno. Eu sou Aleluia. celestial. Glória a Deus. No versículo 8, eu não vou ler agora, porque eu quero correr, que a gente está bem atrasado. Diz que quando o evangelho eterno é pregado, a Babilônia cai. Por que você acha que existem estruturas de principados e potestades na sua cidade? Porque o evangelho eterno ainda não foi pregado. Porque quando o evangelho eterno começar a ser pregado, essas estruturas, esses principados vão cair. Porque o evangelho eterno fala de Cristo, e onde Cristo é pregado, os principados não resistem, eles caem. Então, tem muita batalha espiritual que nós estamos fazendo e a gente não vê resultado porque nós não fazemos a partir do evangelho eterno, nós fazemos a partir do nosso conhecimento de batalha espiritual. Amém? Amém. Deixa eu avançar aqui. Ver como Deus vê, né? Como é que eu posso conhecer os desenhos proféticos de Deus
para uma cidade, para a minha vida, né? Eu preciso ver como Deus vê. Eu já até falei isso com a Juliana, eu acho, né? Que foi quando Jeremias ele é ungido profeta, a primeira coisa que acontece quando você é destravado no profético, Deus te coloca uma visão espiritual em relação a tudo. Deus começa a abrir a tua visão espiritual. Então, Jeremias tinha acabado de ser ungido profeta, e o que aconteceu? Deus coloca ele diante de uma visão, de uma vara de amendoeira. E Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você vê? E qual é a resposta? Vejo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira no original hebraico significa pressa. Então, o que Deus responde? Vistes bem. Quando é que nós vamos ver bem? Quando começarmos a enxergar como Deus vê. Então, é por isso que você precisa se perguntar a Deus, Deus, como o Senhor vê a minha casa, como o Senhor vê o meu casamento, como o Senhor vê a minha empresa, como o Senhor vê a minha vida. Deus vai começar a te revelar a forma como Ele está vendo. E quando você começar a ver como Ele vê, você vai ver bem. Então, talvez você não está se movendo de forma correta, porque você não está se movendo a partir dos olhos de Deus. Você está se movendo a partir dos teus olhos carnais, a partir daquilo que você está enxergando, e os teus olhos vão te sabotar, os teus olhos carnais vão te sabotar. Amém? Veja pelo Espírito, porque o que você está vendo hoje pela carne não é o que você precisa enxergar pelo Espírito. Deus quer te dar uma visão perfeita, uma visão clara das coisas, mas ela só vai se abrir quando você começar a buscar em Deus. Deus, Pai, eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Amém? Aqui fala algo muito interessante, eu quero terminar aqui, é sobre a identidade eterna de Melquisedeque, tá? Que fala em Hebreus capítulo 7, de 1 a 3, né? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O Melquisedeque, ele é uma figura muito importante para nós, como igreja que quer conhecer as coisas eternas. Por quê? Porque Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo, né? Do sumo sacerdote, do sacerdote, que é rei, que a palavra Melquisedeque, ela é uma junção de duas palavras hebraicas, Melk, que significa rei, e Tessadik, que significa justiça. Então, é um rei de justiça, ou um rei justo. E algo interessante sobre Melquisedeque, tá? Que não está na Bíblia, mas está na tradição dos judeus, está na cultura dos judeus. Melquisedeque não era o nome daquele personagem, era um título. Provavelmente a história, o contexto histórico dos hebreus diz que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Ele carregava o título de Melquisedeque. Sem carregava o título de Melquisedeque. Ele era um Melquisedeque. Por isso que, quando a gente lê aqui em Hebreus, no versículo 1 do capítulo 7, olha o que diz aqui, eu até marquei aqui, ó. Porque, olha aqui, ó. Porque este Melquisedeque, não é isso que está na tua Bíblia aí? Alguém pode ler isso aí? Só o versículo 1 do capítulo 7, por favor.
Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Segura aí, ó. O que quer dizer esse termo aí? Porque este, né? Se Melquisedeque realmente fosse o nome de uma pessoa, né, não traria esse termo. De repente daria porque Melquisedeque, né, ou Melquisedeque. Esse termo, porque este Melquisedeque, aponta não para um homem, mas para um título. Naquele momento, aquele homem era o Melquisedeque, né? É como se a gente diz assim, ó, porque este presidente, né, que está neste mandato de 4 anos, porque este vereador, porque é um título que aquele homem carregava. Então, o que a história diz que Sem foi a Abraão por causa que Abraão tinha matado o seu sobrinho. Lembra que Melquisedeque, isso está em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque ele vai até Abraão, depois que Abraão vence a guerra contra 4 reis. 14, 18, Gênesis capítulo 14, versículo 18, né? E o nome do sobrinho de Sem era Querdoloamer, não lembro se é bem assim, mas Abraão mata Querdoloamer, que era um dos reis que ele tinha matado. Então, isso gerou uma ruptura na parentela de Abraão, no relacionamento de Abraão e Sem. Então, Sem vem até Abraão e ele traz 2 elementos, que é pão e vinho. Versículo 18 do capítulo 14, ó, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a tradição dos judeus diz que quando há um conflito entre famílias, eles se sentam à mesa e eles comem. E eles não levantam da mesa enquanto aquele caso não é resolvido. Enquanto aquele conflito não se resolve, eles não levantam da mesa. A mesa é o lugar onde eles resolvem os conflitos. Então, Melquisedeque não só ele vai até Abraão para resolver um conflito, mas ele também está revelando Cristo a Melquisedeque, porque ele entrega pão e vinho, elementos do corpo e do sangue de Cristo, amém? A gente toma ceia com esses 2 elementos. Então, perceba que, anota esse código, isso é muito importante. Todas as vezes, eu gosto muito das primeiras vezes das palavras que surgem na Bíblia. Toda vez que uma palavra surge pela primeira vez na Bíblia, isso não é coincidência. Tá? Não é coincidência. Por exemplo, Mateus capítulo 16, foi a primeira vez que surgiu a palavra igreja. Quando Jesus fala, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira vez que surge a palavra igreja. Nem os discípulos sabiam que palavra era aquela. Eles conheciam sinagoga, né? Eles conheciam cenáculo, mas igreja, até então eles não sabiam que palavra era aquela. Né? Por que Jesus está trazendo esta palavra, igreja, a primeira vez? Porque ele está edificando o corpo dele na terra, através dos discípulos. Amém? Dízimo é a primeira vez que surge a palavra dízimo na Bíblia. Porque Melquisedeque vai até Abraão, ele entrega Cristo a Abraão e Abraão lhe entrega o dízimo. Então, onde surge o dízimo pela primeira vez? Primeiro, ele surge em um ambiente de vitória. Abraão havia vencido uma guerra. Segundo, ele surge em um ambiente de conflito. Por isso que é tão difícil, né? É tão difícil ser dizimista, gente. Por isso que são poucos os dizimistas fiéis, porque o dízimo ele surge em um ambiente de vitória, mas ele também surge em um ambiente de conflito. Terceiro, ele surge em um ambiente de revelação. Melquisedeque está revelando Yeshua para Abraão, está revelando o pão da vida,
Ele está dando de comer a Abraão de algo que não é terreno. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para falar de dízimo, tá? Por quê? Da importância desse elemento, que é um elemento eterno. Você sabia que Satanás ele está militando contra os dizimistas dessa geração para que a igreja não tenha força para avançar? Sem dizimistas, a igreja não avança. Sem dizimistas, a igreja não toma territórios. Sem dizimista, a igreja não rompe. Sem dizimista, a igreja não tem mantimento. É por isso que nós lutamos tanto, né? A gente tem tanta dificuldade. Eu digo nós porque eu me insiro, mas olha, eu sou dizimista fiel há muitos anos. Há muitos anos. E eu tenho prosperado muito por isso. Por quê? Porque eu entrego o dízimo para quem me entrega a Cristo. Pega a chave. Eu entrego o dízimo para quem me entrega a Cristo. Amém? Melquisedeque era sacerdote e ele estava entregando Cristo a Abraão. E o que Abraão faz? Ele lhe dá o dízimo. Ele lhe entrega o dízimo. Então, toda vez que você for entregar o seu dízimo, pega essa chave. Eu só estou entregando meu dízimo porque alguém está me entregando Cristo. Porque alguém está me revelando Cristo. Amém? Quando você conhecer esses códigos proféticos, quando você entender que o que Deus tem para te entregar é muito mais poderoso do que você imagina, muita coisa vai romper na tua vida. Muita coisa vai, sabe, subir níveis maiores na tua vida espiritual, porque Deus ele te entregou dons. Deus te entregou uma identidade. E enquanto você não conhece essa identidade, você não conseguirá cumprir princípios. Porque a igreja tem dificuldade de cumprir princípios, porque ela não conhece a sua identidade. Porque Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? Porque ele conhecia um princípio que era eterno. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava. Abraão foi um homem que venceu guerras, que prosperou, que avançou, tomou territórios, porque Abraão conhecia a sua identidade e ele cumpria os princípios eternos de Deus. Quando você escuta o que eu estou te falando, quando você conhecer a sua identidade espiritual, a sua identidade eterna, você desejará cumprir os princípios espirituais que Deus tem para a tua vida. A tua casa vai mudar, teu casamento vai prosperar, teus filhos vão ser abençoados. Tudo que você fizer prosperará. Por quê? Por causa do dom redentivo. O que é um dom redentivo? O dom redentivo está conectado à eternidade. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu toco se redime ao propósito do Pai. Tudo aquilo que eu faço dá certo. Tudo aquilo que eu faço prospera. Quem já teve aquele sentimento assim, poxa, tudo que eu faço parece não dar certo, né? Ah, tem umas para aqui, viu? Tudo que eu toco quebra, né? Tudo que eu começo eu não termino, né? Quem já teve esse sentimento assim? Sabe por quê? Porque você está se movendo fora da sua identidade eterna. Porque quando você se move na sua identidade eterna, os dons redentivos começam a operar na tua vida. Aí você redime tudo que você toca. Tudo que você faz se redime. Tudo que você lança prospera. Tuas sementes não podem ser roubadas. O diabo não pode roubar sementes de homens e mulheres que estão estabelecidos em sua identidade eterna, porque na sua identidade está a sua autoridade. Na sua identidade está a sua autoridade. Sabe por que você não tem autoridade? Porque você não se move na sua identidade. Se você se mover na sua identidade, você terá autoridade. Amém? Forte, hein? Amém. Eu quero rapidamente aqui, para a gente terminar, mostrar alguns desenhos aqui, tá? Que eu recebi ao longo de alguns anos. Só abrir aqui rápido. Aí já abro para vocês fazerem perguntas, tá? Não precisa ter pressa, não, viu, Moisés? Até meia-noite ainda é hoje. Ai, ai, Sérgio, uma benção. Eu não sei elas, eu não percebi o tempo passando. Muito bom. Aleluia. Aqui. Vamos ver se dá para ver aqui. Estão vendo aí? Dá sim.
Dá para ver? Ó, esse país aqui chama-se Equador, tá? Equador. Eu fui convidado para ministrar no Equador em 2022. E eu costumo, antes de pisar numa cidade, antes de pisar numa nação, perguntar para o Senhor. Lembra que eu falei? Quando eu vejo como Deus vê, eu vejo bem. Amém? E antes de eu viajar, eu perguntei para Deus: Deus, como o Senhor vê o Equador? E eu orava e perguntava. Aí, um belo dia, o Espírito Santo me mostrou: o Equador, para mim, é como o martelo do juiz. E, geralmente, uma identidade eterna, ela carrega um desenho. Lembra que eu falei de desenhos, né? De medidas, ok? Olha esse desenho aqui, como parece um martelo, né? Aí eu fui fazer uma breve pesquisa sobre o Equador. Por que o Equador é o martelo do juiz? Porque ele libera, o martelo libera sentenças, não é isso? Quando o juiz dá uma sentença, o que ele faz? Pá, ele bate o martelo. Acabou, encerrou. Ou seja, tudo o que é liberado como sentença dessa nação tem poder de legislar, tem um poder de lei no mundo espiritual. O mundo espiritual reconhece os desenhos proféticos. Os anjos reconhecem os desenhos proféticos. Os demônios reconhecem os desenhos proféticos. Mas o que acontece? Os demônios, eles tentam tomar os desenhos proféticos e inverter a sua funcionalidade. Se um desenho profético não é tomado pela igreja, não é tomado pelos anjos, os principados, os demônios tomam esses desenhos e eles distorcem a funcionalidade desses desenhos. Por quê? Porque eles sabem que desenhos espirituais carregam autoridade espiritual. Estão me entendendo até aí? Amém. Eu fiz uma breve pesquisa sobre esta nação. E eu descobri que um camarada chamado Charles Darwin, já ouviu falar nesse cara? Sim. Criador da teoria da evolução. Lembra aquele cara que fez Não é? ele foi para o Equador estudar essa teoria nas Ilhas Galápagos. E ele foi estudar essa teoria e, não lembro o ano, ele liberou, ele soltou para o mundo desta nação esse decreto: o homem veio do macaco. E ficou. É a teoria que mais se levanta contra a palavra de Deus, que é o criacionismo, né? O evolucionismo choca com o criacionismo até hoje. Por quê? Porque esse cara liberou esta palavra desta nação aqui. Ó. Amém? Vamos lá para outra, mais outra aqui. Fechar essa aqui e pegar outra aqui. Estão vendo aí? Dá para ver? Dá sim. Isso aqui é a Argentina. Veja como a Argentina ela parece com o fígado. Na verdade, a silhueta do fígado ela é idêntica. Tudo bem que aqui é um desenho, tá? Mas é um desenho que retrata o fígado. Veja como é a silhueta idêntica. É ou não é? Sim. Amém? Eu tive na Argentina um ano antes das eleições. Eu tive na região mais seca da Argentina, que é o Chaco. Eu tive ministrando lá por 3 dias. E antes de eu ir, eu fiz a mesma coisa. Senhor, como tu vê a Argentina? Como tu vê a Argentina? Me mostra como tu vê a Argentina. E o Senhor falou: eu vejo a Argentina como um fígado. Aí eu comecei a estudar sobre o fígado, fui buscar, né? E eu descobri que a palavra fígado no hebraico é kaved, é a mesma palavra usada para glória, kavod. Então, kaved e kavod, elas têm
elas saem da mesma raiz, elas são praticamente a mesma palavra, elas trazem uma tradução de glória. E a palavra glória, ela carrega um símbolo de peso. Kavod significa peso. Peso, você sabe quando a gente canta, né? Vem com o peso da tua glória. Né? A Bíblia fala que quando Salomão consagrou o templo, a glória do Senhor veio e os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. Eles caíram, porque a glória de Deus, ela traz um peso poderoso que nos faz dobrar, reconhecer que Ele é grande. Nos dobra, nos faz ir ao chão. Amém? Quantos estão comigo ainda? Calma que já está acabando, tá? Então, a palavra fígado é glória. A Argentina carrega um desenho da glória de Deus. Foi uma das nações mais prósperas da América Latina. Foi uma das nações que mais viveu avivamento. Foi uma das nações que mais desfrutou da glória de Deus ao longo da história na América Latina. Só que essa glória ela foi roubada quando esta nação começou a reconhecer e a glorificar o Senhor. Então, nós fomos lá e nós fizemos atos proféticos, nós fizemos, sabe, tanta coisa poderosa lá, e nós soltamos um decreto aqui, nós declaramos que a glória do Senhor voltaria para a Argentina. No ano seguinte, o Milei ganhou, foi eleito. Coincidência? Não. A igreja pisou na terra, reconhecendo o desenho que ela carrega. Hoje, dos países da América Latina, essa cidade aqui, esse país é o único que está prosperando. Enquanto o Brasil está cada vez mais passando por crise, eles estão prosperando. Enquanto o Trump taxou o Brasil em 50%, a Argentina está com zero, tarifa zero, porque são parceiros comerciais. Porque o comunismo não tem mais autoridade sobre essa terra. Quantos estão entendendo? O Moisés, e é da Argentina que sai o nosso manto fogo, não é? Da glória de Deus. É da Argentina. O peso da glória de Deus. Olha como que o manto que nós carregamos é forte, gente. Forte. E por isso que nós sofremos tanta luta, porque não é coisa pouca, não. Mais um aqui para a gente encerrar. Ô Moisés, depois se você lembrar, conta para elas do que já é, do diafragma. Ah, sim. Nós vamos ver. Mais um aqui, rapidinho. Esse aqui é forte. Estão dando para ver aí? Deixa eu ver se eu aumento mais essa imagem. Vendo, bicho feio. Está dando para ver? Tá. Isso aqui é um gárgula. Isso aqui é um vigilante. Ele fica no lugar mais alto das catedrais católicas na França, na Inglaterra. É um vigilante. Essa cidade aqui, ela é uma cidade que fica no Uruguai. E o nome dela é Vitiadeiro. A palavra Vitiadeiro significa vigilante. E quando nós fomos ministrar lá, o Senhor falou que essa cidade, ela carrega um desenho de intercessão. Por isso que ela é um vigilante, porque todo vigilante é um intercessor. Então, o que acontece? Quando a igreja não toma esse desenho, vem as trevas e roubam esse desenho. Lembra que eu te falei? Essa cidade é a cidade mais alta do Uruguai. É a cidade mais elevada do Uruguai. E no lugar mais alto dessa cidade tem um vigilante, tem uma imagem lá, entendeu?
Essa cidade aqui é uma cidade que os pastores se prostituem, pastores caem em adultério. A cidade é uma cidade que existe um evento lá no determinado mês do frio, em que os casais vão para um campo aberto de carro e eles trocam de parceiros a noite toda. Casais, homens e mulheres casados, casamentos, matrimônios. Então, essa cidade aqui, os pastores se odeiam, não há unidade. Por quê? Porque a igreja não tomou o desenho de intercessão, o desenho de torre de lugar alto, as trevas estabeleceram um vigilante. E esse vigilante tem contaminado essa cidade, que é uma cidade importantíssima para o Uruguai. Você sabia que o Uruguai é a cidade com o maior número de ateus por quantidade de habitantes? É a cidade da América Latina com o maior número de ateus. É a cidade mais difícil de se pregar o evangelho. O coração da cidade do Uruguai é uma cidade chamada, o coração da nação, né, do Uruguai é uma cidade chamada Durazno, que no português é pêssego. Você já viu, quem já comeu pêssego aqui, né? Sabe que o caroço do pêssego parece uma pedra, parece uma rocha, né? Duro demais. Então, o coração do Uruguai é duro. É muito difícil pregar o evangelho aqui. Diferente das cidades que são fronteiriças, como Rivera, que é fronteira com o Brasil. Ali já é melhor porque você tem influência do Brasil. Mas tudo isso porque a igreja não conhece os desenhos proféticos. Quando a igreja conhece os desenhos proféticos e ele toma os desenhos, né, ele estabelece a autoridade espiritual sobre a cidade. Aí a gente vai falar de Jaú, né? Nós fizemos um pequeno mapeamento de Jaú e nós descobrimos que Jaú tem 2 desenhos, um desenho e um antidesenho. Não sei se a Ju tem isso aí, Ju. Aqui no meu celular? Sim. Não sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver, que eu acho que a Ana mandou para mim faz um tempo. Mas o desenho profético de Jaú é como se fosse um peixe. E a palavra Jaú é realmente o nome de um peixe, né? Não sei se vocês conhecem. É um peixe. Então, o que é o peixe? O peixe, ele fala de procriação, o peixe, ele fala de prosperidade, o peixe fala de alimento, né? O peixe fala de provisão. Lembra que quando Jesus vai pagar um imposto, o que ele faz? Manda Pedro pescar um peixe e tirar a moeda de dentro do peixe. Mandei no seu WhatsApp aí, ó. Tá. Vê se dá para você consegue compartilhar. Agora, acho que eu tenho o antedesenho também, deixa eu ver aqui. Manda os dois. Manda os dois. Vou mandar, já vou mandar. Aí. Vou colocar aqui. Dando para ver aí? Tá. Ó. Esse aqui é o mapa territorial de Jaú. Aqui, ó. E olha como que ele parece. Não parece um peixe? Sim. Então, esse é o desenho, né? O desenho profético da cidade de vocês. Que vocês têm que se levantar no espírito da profecia e ativar nessa cidade. Uma cidade que prospera, uma cidade que abençoa, uma cidade que alimenta,
uma cidade que está conectada ao propósito do Pai, uma cidade que é serva, porque o peixe tem um símbolo de servidão, Então, assim, quando você não toma esse desenho, quando a igreja não toma esse desenho, o que acontece? Deus, o inimigo, os principados vêm e tomam, estabelecem um antidesenho. Olha que ao mesmo tempo, quando você vira ao contrário, o que era peixe se torna um cavaleiro sobre um cavalo, né? E o cavaleiro sobre o cavalo representa o principal dessa cidade, que está em prontidão, porque o cavaleiro que está sobre o cavalo está pronto para a guerra. Ele está atento, né? Então, como destronar esse principado? Tomando o desenho espiritual dessa cidade, entregando essa cidade novamente para o Senhor e declarando: Jaú pertence ao Senhor, e nós vamos nos levantar como profetas e vamos declarar que Jaú pertence ao Senhor, pertence a esse desenho de peixe. E vocês vão liberando, vão declarando, vão buscando no Espírito, ver como Deus vê. E Deus vai colocando vocês em lugares estratégicos para vocês fazerem atos proféticos, batalha espiritual, mas através do Espírito da profecia. Amém? Amém. Alguma pergunta? Meninas, vocês podem abrir os microfones e perguntar. Aproveitem. Desculpa se foi muito longo aí, porque eu tentei correr o mais rápido possível, mas é muita coisa para compartilhar, né? Não, mas não foi longo, não. Tá no tempo. Ninguém tem dúvida? Olha que beleza, Moisés, ninguém tem dúvida. Que bom. Glória a Deus. Vocês Glória a entenderam Deus. tudo sobre o dom da profecia, o ministério do chamado profético? Vocês entenderam tudo? Vocês estão com um sorriso que não entenderam, não. Eu tenho uma pergunta. Pergunta ali. Então, o primeiro passo para mim saber a minha identidade é perguntar para Jesus como o Senhor vê a minha vida? Seria isso? Exatamente. Certo. Bem. Mas antes de você perguntar, né? Antes de você perguntar, você precisa se estabelecer. Você precisa se estabelecer. Você precisa se posicionar. Você precisa romper com aquilo que te impede, né? Você precisa se aliançar com o Senhor. Você precisa desenvolver uma vida de intimidade, comunhão com Deus, viver no Espírito, né? Aí você pode perguntar. Porque enquanto isso, você vai perguntar e Deus não vai te ouvir. Enquanto nós não nos estabelecemos em Deus, não adianta a gente perguntar. Certo. Eu Amém? queria saber de vocês, meninas, se vocês têm dúvida de quem, a mim pode falar, de quem vocês não são como identidade, mas de quem sobre o chamado de vocês. Depois, se vocês tiverem dúvida sobre isso, aproveitem e perguntar também para Moisés. E a Melina levantou a mão, pode falar a mim. Ó, eu tenho uma pergunta, que eu já sei um pouco, né? Mas só para acrescentar. E como que seria, seguindo a pergunta da Letícia, né? E como que seria se posicionar, Como seria o se posicionar? que você fala pra gente? Claro. Imagina que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, né? Aí você vai seguir processos. Deixa eu só abrir algo aqui rapidinho aqui, tá? Existem quatro processos que nós passamos quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tá? 4 processos. Eu quero que você note isso, que isso é importante. Vai ajudar você a se posicionar, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho.
Isso tem a ver com os fundamentos da salvação. É uma coisa que todo crente deveria conhecer, os fundamentos da salvação, né? Primeiro, redenção. O primeiro fundamento da salvação é a redenção. Segundo é a justificação. Terceiro é a regeneração. E o quarto é a santificação. Então, como é que eu me posiciono? Eu tenho que trilhar esses 4 pilares aqui. Eu sei que eu fui redimido em Cristo. Então, o pecado já não tem poder sobre mim. Ah, quer dizer que eu não peco? Não, a Bíblia fala em 1 João 7, diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós pecarmos, nós temos que confessar. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Então, por quê? Porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, né? Segundo, nós fomos justificados. Satanás vai todo o tempo tentar te acusar, né? Mas se você reconhecer que o sangue de Cristo te redimiu e te justificou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está debaixo de condenação. Amém? Terceiro, regeneração. Lembra que eu falei que o pecado, ele como que matou a nossa vida espiritual? Então agora nós somos regenerados. O nosso espírito veio à vida em Cristo. Aí entra o último passo aqui, o último fundamento, que é a santificação. Então, se posicionar é viver uma vida de santidade. É estar separado para o Senhor. É ter vida de comunhão com Deus, de oração, de intimidade, é ter comunhão com a palavra, é viver uma vida de adoração, é estar na comunhão da igreja, de Cristo. Isso tudo te leva a um posicionamento onde você está acessando as coisas espirituais. Enquanto você não acessa as coisas espirituais, você não consegue ver as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se revelam pelo Espírito. Amém? Amém. Até se vocês quiserem colocar na frente de cada fundamento aí, pode colocar o versículo. Redenção, Colossenses 1, do 13 ao 14. Depois isso é bom para você estudar. Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14. Justificação, Romanos, capítulo 5, do 1 ao 2. Regeneração, Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Santificação, Hebreus 12, 14 ao 16. Isso é bom para vocês estudarem depois, tá? É Hebreus o quê, Moisés? 12, do 12. 14 ao 16. Tá. Tá certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para as práticas proféticas agora? Elas vão querer prática profética de você, que de mim elas estão acostumadas. Não, elas vão também fazer práticas proféticas agora, elas vão profetizar. Ai, Não, comecei a passar mal. É assim, viu, Moisés? Aí, ó. Elas fogem. Amém? Amém. Gabriela, o Senhor me diz que você tem sido assaltada pelo teu passado. O teu passado tem roubado as sementes que o Espírito tem colocado na tua vida. As sementes do novo tempo, elas têm sido assaltadas, roubadas pelo teu passado. O teu passado é como que uma corrente que não permite que você avance. O Espírito me diz que você precisa entender que o teu passado não tem mais autoridade sobre a tua vida. O teu passado não governa mais a tua vida a partir desse dia, a partir desse momento, a partir dessa nova temporada. O Senhor está te colocando em um novo tempo, em um tempo em que você conhecerá que tudo que você passou, por mais dolorido, sofrido que tenha sido, não é mais poderoso que o Espírito que o Senhor te deu. Amém. Rompa com o passado. Quebre as correntes do passado.
Guarde as sementes, guarde os tesouros espirituais que o Senhor tem te entregue, e você prosperará. Eu Amém. vejo que você tem tido dificuldade de prosperar porque constantemente o teu passado tem batido na porta. E você se sente incapaz de crer no que o Senhor tem te dado. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém? Milena, tu tens estado inquieta com muitas coisas. Eu te vejo como Marta, sabe? Inquieta com muita coisa, preocupada como vai ser o amanhã, né? Preocupada com as coisas que você ainda não tem. O Senhor manda te dizer que você não precisa se preocupar com as coisas que você ainda não tem. Elas virão no tempo certo, no tempo de Deus. O Senhor te diz, celebre que você já conquistou. Existem pequenas conquistas suas que você não celebra, que você não celebrou. Celebre suas pequenas conquistas, porque foram dadas pelo Senhor. Eu vejo um manto de amor que te cobre, sabe? É como se fosse um manto que cobre uma orfandade. Você não é órfão. Você não é órfão. Existem órfãos de pais vivos, e são os piores órfãos, eles sofrem muito mais. E eu vejo que há um manto de amor que vem do Senhor sobre a tua vida, que ele remove esse sentimento de tristeza que você muitas vezes tem carregado. E essa preocupação, essa incerteza pelo amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Não te preocupa com isso. Confia no Senhor. Desenvolve uma vida de intimidade com Deus. E Deus vai fazer você acessar os tesouros que você tem por direito como filha. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, Giovana, libera aí uma palavra. Liberar a palavra para quem? Não sei. Meu Deus, do nada, assim? Estou ensinando vocês. Achou que ela ia receber? Estou ensinando vocês. Acessar a eternidade é isso. Meu Deus. Você acessa a eternidade, você consegue ver pelo Espírito o que Deus quer te mostrar. Nossa, Deus do céu. Calma. Relaxa, brincadeira, tá? Fica tranquilo. Amém, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguém que quer uma palavra do Moisés? Aproveita que ele vai embora, hein? Todo mundo, né? Eu Pois quero também. Elas são tudo tímidas. Elas todas querem a palavra do Senhor, elas estão tudo tímidas. Peçam para ele. Gabriela, fez sentido, Gabriela, que o Senhor falou contigo? Fez. Às vezes eu acho que, assim, pode ser que, eu acredito que seja, mas na minha cabeça já não, sabe, não, já foi, já. Assim, para mim já foi, é como se já tivesse acontecido, sabe? Mas talvez então ainda dentro de mim exista alguma coisa pela palavra que você me trouxe hoje. Sim. E esses dias eu tive um sonho, assim, com umas coisas do passado. Aí eu falei, nossa, mas por quê, né? Com pessoas que fez parte do meu passado. E eu não entendi muito bem. Então, talvez agora você falando isso, as coisas se conectam. Verdade. Amém, gente? Então é isso. Eu espero que Amém. vocês tenham sido abençoadas por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que vocês vão romper com tudo aquilo que limita vocês, né? De se posicionarem, de tomarem essa cidade para Cristo, de avançarem como uma igreja profética. Vocês não tentem ser uma igreja normal, vocês não serão, vocês são uma igreja profética. Amém? E andem além dos limites. Andem além dos limites. Se conectem ao que Deus está construindo aí. Deus, ele quer
ampliar as tendas, ele quer largar as estacas, mas ele não pode fazer isso enquanto vocês estiverem olhando o limite, o natural, as limitações. Amém? Se conectem ao que Deus está fazendo aí. E vocês vão, meu Deus, vocês vão ganhar muitas almas para Cristo nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada, Moisés. Vamos orar para Moisés, né, gente? Agradecer, né? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos ao Senhor pela vida do teu filho, que nos trouxe uma palavra em espírito, Pai. Nós entendemos que essa é uma revelação do Espírito. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar ele, a casa, a família, que o Senhor venha liberar sobre ele, Pai, os teus cofres, que a partir desse momento, Senhor, as comportas do céu se abram em favor do teu filho, sobre esta nação, sobre onde ele for pisar, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar nos pés do teu filho, pés de ferro, Pai, aqueles pés, Senhor, revestidos por ti, que aonde ele pisar, a terra não só estremecerá, mas ela vai até, Senhor, se partir pelo andar do teu filho, onde ele for. É isso que eu vejo para ti, Moisés. O Senhor vai te levar a alguns lugares que você vai andar naqueles lugares, e quando você pisar, a terra não só vai estremecer, e ela vai partir, porque o peso daquilo que você está carregando vai fazer com que isso aconteça na terra. Eu também vejo o Senhor abrindo as comportas do céu para você, para liberar coisas que Ele já tem te dado e que você já tem acessado, mas Ele vai liberar mais. Nesse momento, assim, é a palavra que o Senhor me dá, que Ele abra as comportas do céu. E no nome de Jesus, Pai, eu quero declarar sobre o teu filho que haja multiplicação, Senhor, nas finanças, multiplicação, Senhor, no ministério, nos projetos dele com a igreja, Pai, no nome de Jesus, naqueles a quem o Senhor trará para ele, o Pai amado, que também seja multiplicado para a honra e glória do seu reino. Senhor, ainda que os corações que são levados até ele sejam corações endurecidos, o teu filho, levantado como um profeta, falará conforme a tua vontade, Pai. Que permaneça nele o teu santo e poderoso Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha abraçar toda a família do teu filho, abraçar tudo aquilo, Senhor amado, que ele está fazendo no teu reino, os negócios dele, Senhor, nós pedimos também em nome de Jesus, que o Senhor nos coloque não só sobre o manto da visibilidade para proteção, mas que o Senhor faça com que os negócios fiquem vistosos, Senhor. Todos aqueles que passarem ali, eles verão, eles entrarão, e eles pararão ali para comprar, Pai, no nome de Jesus, não ficará tampado, não ficará sem ser visto. Eu declaro que ao passarem perto dos teus negócios, do teu negócio, as pessoas vão olhar de forma diferente, e aqueles que ainda não viram, eles passarão a ver. No nome de Jesus, nós abençoamos a tua vida, a tua família, os teus negócios. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém, Moisés. Abençoe vocês também, viu? Amém. Shalom. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Eu gravei aqui, tá? E pena que eu não gravei aquele começo, mas eu vou enviar para vocês depois o link. Envia, por favor. Daí eu mando para a Aline e para as meninas que quiserem assistir de novo, porque de repente ficou alguma coisa aí que não pescou, assista de novo, né?